Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal, nosso tradicional programa semanal. E antes de responder algumas das perguntas que chegaram até nós, farei um breve comentário sobre o cenário no Brasil e nos Estados Unidos. Para participar do programa Enviar Perguntas é muito simples, é só você enviar as suas perguntas nas quintas-feiras pelo nosso Instagram, @Leandro Ruschel. Então vamos fazer aí o comentário. No Brasil, a semana foi marcada por novos desdobramentos, pela ebulição, na verdade, do escândalo Master, com a revelação por parte da Polícia Federal de que havia mensagens comprometedoras no celular do dono do Banco Master em relação ao relator do caso no Supremo, o ministro Toffoli, que não só nessas mensagens demonstraria, segundo vários relatos aí da imprensa, porque o caso ainda é sigiloso, uma intimidade com o sujeito, o que por si só já seria um motivo para que ele não pudesse, ser o relator do caso, mas também o recebimento de valores. E ele mesmo veio a público reconhecer que, de fato, é o dono lá do resort no Paraná. E teria recebido, segundo a CNN, 20 milhões de reais. Mas ele disse que não tem problema porque ele era um sócio não administrador e os seus parentes seriam os verdadeiros sócios administradores. Numa história que ainda é muito cabulosa. Os parentes lá moram em casa simples, a empresa tinha 150 reais de capital social, a estrutura da empresa foi feita para que não aparecessem os sócios. Enfim, o que aconteceu após isso foi uma pressão gigantesca política que fez ele abandonar o caso e o Supremo lançar uma nota vergonhosa, em que os 10 ministros afirmam que não havia nenhuma impropriedade, nenhum motivo para impedimento do ministro no caso, mas que ele sairia de qualquer forma. O que é ridículo, porque qualquer criança de 5 anos percebe que ele não teria as menores condições de ser o relator, não teria menor condições de permanecer no próprio Supremo, essa que é a verdade. Mas eu já falei um pouco sobre esse caso, eu queria apresentar aqui uma faceta diferente de tudo que está acontecendo. O que esse caso demonstra, o fato da Polícia Federal ter apresentado isso ao presidente do Supremo, esse conteúdo que produziu a saída do ministro do caso, e o fato da imprensa estar noticiando esses podres, é a prova cabal que nós não temos mais um arranjo político fechado na proteção desse establishment. Esse arranjo foi criado em 2019, quando o próprio ministro Toffoli baixou o que na prática é um ato institucional, que é aquele inquérito das fake news, para então dar superpoderes ao Supremo, criar um sistema de repressão, de censura e repressão sistemática a qualquer oposição. Com essa operação da Polícia Federal e esta postura da imprensa, e nós não sabemos exatamente o que produz essa mudança, fica evidente, isso sim com certeza, um conflito interno nesse arranjo de poder que perdurou ao longo desses 7 anos. Isso gera uma oportunidade e uma ameaça. A oportunidade é a abertura para alguma mudança no regime de exceção que foi implementado. Porque um regime político, ele se mantém de pé através de duas possibilidades. Ou através da legitimidade, em que as pessoas percebem que o regime é justo, é correto, e mantém obediência ao regime por considerar que ele é consistente, que ele é legítimo, ou através do medo, através da repressão. Quando veio a Lava Jato e apresentou ao público o nível da corrupção, a podridão completa do sistema, a legitimidade foi para o ralo. E aí surgiu um processo de mudança. Esse processo de mudança foi abortado justamente através da criação de um regime de repressão para salvar todo o establishment. E agora há essa crise interna no establishment em que nós temos um conflito. Só que esse conflito pode se resolver de duas formas. Ou há uma mudança em que esses personagens principais desse regime caem para surgir um novo arranjo, e aí um novo arranjo que poderia ser menos repressor e novamente
operando através da legitimidade, ou nós podemos ter, aí que vem a grande ameaça, um aprofundamento da repressão. Porque se não houver uma mudança, a legitimidade não existe. E a manutenção da dinâmica do poder depende de uma repressão cada vez mais profunda. E é nessa encruzilhada que o país se encontra. A situação é mais tensa do que parece. O grande problema é que na atual situação, no atual arranjo do poder, não me parece haver players com capacidade ou com meios de ação para efetivamente mudar, né, o país e nos tirar desse verdadeiro pesadelo. E aí pode-se criar uma situação de, novamente, né, oferta de uma possibilidade de saída disso, mas não há uma saída clara. E é exatamente esse o cenário político brasileiro no momento. Teve um encontro lá, né, de integrantes do mercado, muito significativos, que vieram tranquilizar, dizendo, olha, não, a situação brasileira, né, realmente fiscal está complicado, mas se o Lula continuar também não é o fim do mundo. Então me parece que há uma tentativa de manter as coisas de pé, mesmo num cenário de legitimidade completamente destruída, em que fica evidente o que está no topo da pirâmide. Mas não me parece que isso seja algo sustentável a médio e longo prazo. Então, esse é o cenário brasileiro. Em relação aos Estados Unidos, nós temos, na última semana, uma série de desdobramentos importantes, em que há a votação do chamado SAVE Act, que é um projeto para instituir maiores controles de votação. Todo esse cenário de imigração, de proteção dos democratas à imigração ilegal aqui, envolve exatamente isso. A transformação desses imigrantes ilegais em base eleitoral, direta e indiretamente. Eu já expliquei aqui como é que funciona. Conforme você tem mais ilegais nos estados democratas, que dão mais seguridade social, que dão mais benefícios para esses imigrantes, você tem mais representação no Congresso. Isso por si só já aumenta o poder político desses estados, mesmo que esses eleitores não votem de forma irregular. Agora, nós sabemos que nesses estados democratas há um controle pouco efetivo do registro de votação, chegando ao ponto de alguns estados proibirem que você apresente uma identidade para votar, o que parece uma coisa insana. E o SAVE Act é extremamente popular, por incrível que pareça, entre a direita e entre a esquerda. Uma pesquisa recente, 95% dos republicanos foram a favor de exigir documentação para poder votar, né, o que parece ser o mínimo, e 75% dos democratas são a favor. Só que os políticos democratas não querem isso porque sabem da utilização dos imigrantes direta e indiretamente como base eleitoral. E agora isso passou na Câmara, mas tem o Senado, e no Senado precisa de 60 votos, só que os republicanos não têm 60 votos. E aí seria necessário acabar com um mecanismo de filibuster, né, que seria um mecanismo para impedir que algo vá à votação se não tenha pelo menos 60 senadores que concordem nos assuntos mais importantes como esse. E aí é um movimento do próprio Trump de acabar com o filibuster, o que pode ser feito, incrivelmente, por 50 votos mais um que o Partido Republicano tem. Mas isso é uma faca de dois gumes, porque se os republicanos acabam com isso, num mandato democrata, em que os democratas têm a maioria do Senado, isso pode acontecer, né, contra os republicanos. Esse é um ponto. O que o Trump fala, né, argumenta, é que os democratas farão isso de qualquer forma no próximo mandato, dada a sua radicalização. Então seria importante fazer isso agora para passar o que tem que ser passado em termos de leis que garantam que os democratas não venham a destruir o país através, por exemplo, do uso de imigrantes ilegais para votar, entre outras medidas. Então, infelizmente, apesar do SAVE Act ter passado na Câmara, é muito difícil que passe no Senado, porque já tem 10 senadores republicanos que se colocaram contra acabar com o filibuster para passar o SAVE Act e outras medidas. Ao mesmo tempo, há um shutdown em andamento, ou deve haver um shutdown, né, que é a falha do Senado em aprovar o orçamento para a segurança interna, que é responsável pelo crackdown, né, pelas deportações em massa, pelo crackdown aí na imigração. Então, isso demonstra o quanto essa questão da imigração é importante para a política dos democratas, para a esquerda americana, né? Manter esse curral eleitoral, manter esse instrumento para atingir a hegemonia política em algum momento. Ao mesmo tempo, tem um outro assunto de política externa aqui nos Estados Unidos que
bem relevante, que impacta diretamente a América Latina, que é a situação cubana, em que há um bloqueio naval na prática, né, por parte da administração Trump, parecido com o que aconteceu na Venezuela, que impede a entrada de petróleo e que está deixando a ilha, né, sem energia. O objetivo do governo Trump é colocar pressão total para trazer o regime para a mesa e negociar uma abertura lenta e gradual, como tem acontecido na Venezuela. A Venezuela era o grande fornecedor de petróleo para Cuba. O eixo Cuba, né, Venezuela, é o eixo que tem sido muito importante para a extrema esquerda latino-americana, inclusive o próprio PT, e foi o principal responsável pela onda de regimes autoritários no continente. Então, se Trump conseguir de fato mudar o regime cubano, será uma vitória sem precedentes, porque há décadas, né, os americanos tentam fazer isso, vários presidentes tentaram e nenhum conseguiu, e poderia ser o final de uma das influências mais nefastas do continente latino-americano. Sem esse eixo Havana, né, Caracas, vai ser mais difícil para essa extrema esquerda se organizar. E vai ser mais efetivo esse desenho que o Trump fez para a América Latina alinhada aos Estados Unidos, o que pode gerar mais dificuldade ainda para o descondenado em termos eleitorais em 2026. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais o Lula parece que está aceitando, né, todas as condições de Trump nessas últimas negociações, porque ele sabe o peso e a importância dos Estados Unidos em relação ao processo eleitoral desse ano. Os Estados Unidos, por exemplo, não reconhecerem um resultado eleitoral teria um peso muito grande. Então, é mais um ponto aí que gera uma oportunidade de mudança no Brasil, desde que haja uma organização mínima da oposição para aproveitar esse cenário de briga interna do sistema no Brasil e de pressão externa para alinhamento com os americanos.